Muito bem, o tema da mensagem de hoje é forças para continuar. Você está sem forças para continuar? E com isso, nós vamos aprender a como vencer um gigante. Peço desculpas porque eu me atrapalhei aqui com o tema. O tema foi do outro dia. Agora é como vencer um gigante. Estava aqui aberto no meu computador. Desculpe, irmãos. Como vencer um gigante? Como a gente pode vencer um gigante? Claro que isso remete também a forças para continuar. Claro que isso remete à nossa dificuldade diante das situações. A gente estudou isso no programa de ontem, sobre forças para continuar ali com a vida de Paulo. E a gente precisa de forças para vencer os gigantes, para vencer as situações que são colocadas em nossa frente. E para isso, nós precisamos ler o livro de 1 Samuel. Eu convido você a abrir, se você puder, o livro de 1 Samuel, o seu capítulo 17, os versículos 37 ao 50. 1 Samuel 17, 37 ao 50. Se você não puder abrir, fique tranquilo. Eu vou ler aqui para você estes versos. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar, Saul. Com isso, não dá, não estou acostumado. Assim, ele tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, naquele seu suporte de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha aproximando-se de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que ele era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e ele acabou fazendo pouco caso dele. E disse a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu bolso, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Este é o texto da famosa história de Davi e Golias. E quando nós vemos a coragem de Davi enfrentando um homem com quase 3 metros de altura, um homem gigante, nós ficamos impressionados com a coragem de Davi. Quando você vê algumas pessoas tendo algumas atitudes, você fala: não é possível, essa pessoa não sabia o que ela estava passando, ela não sabia o risco que ela estava correndo. E nessa história de Davi, a gente pensa: poxa, não é possível, ele não sabia o risco que ele estava correndo. E ele não sabia mesmo. A sua fé era tão grande que ele não considerou o perigo.
Ele só pensava na grandeza de Deus. Ele sabia que Deus ia ajudar ele. A sua motivação não era glória, não era algo do tipo. A motivação de Davi era defender o seu povo. Por isso, a sua ousadia e a sua coragem, elas foram muito maiores que simplesmente aqueles 3 metros de altura daquele gigante. Em paralelo, não usando o sentido literal da palavra, nós enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. Qual o gigante que você tem enfrentado? Qual a luta que você tem enfrentado? Qual a dificuldade que você tem enfrentado? O que é um gigante, Lucas? Um gigante é uma situação maior do que nós mesmos. Uma situação que a gente acha que é tão grande que a gente não pode resolver. Uma situação que a gente acha que foge do nosso controle. Um problema que parece que a gente não vai alcançar a vitória. Eu te pergunto, você já enfrentou um gigante assim? Você já enfrentou um problema assim? Que parecia te sufocar, que era muito maior que você? Então vamos aprender com Davi como devemos enfrentar problemas que são maiores que nós. Primeira coisa que a gente deve fazer é se lembrar da vitória. Você lembra do verso 37? Diz assim o verso 37: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Então a gente vê aqui algo muito interessante. A primeira lição que Davi nos dá é nos lembrarmos da vitória. Davi já havia enfrentado o leão, o urso, para salvar o seu pequeno rebanho. A memória de Davi o ajudou naquele momento. Ele mesmo se lembrou das vezes que enfrentou ursos, enfrentou leões para defender o rebanho de ovelhas da sua família. Para ele, um homem não seria nem comparado à ferocidade de um leão, à força de um urso. A mesma energia que aquele homem teve, que o invadiu quando ele viu suas ovelhas sendo atacadas por um urso ou por um leão, voltou ao seu coração naquele momento. Para que com a força de Deus ele pudesse defender o seu povo. Se ele pensasse nos arranhões que ele pudesse ter recebido do leão, do urso, ou nas mordidas, nas pancadas que ele tivesse recebido naqueles combates, certamente ele ficaria desanimado. Mas ele não se importou com as cicatrizes daquelas suas lutas, daquelas vitórias que ele teve. Ele estava concentrado na vitória. Vencer era o único foco que ele tinha. A gente teve uma mensagem na semana passada sobre atletas de Cristo e a gente falou que nós devemos ter metas. E aqui Davi tinha uma meta, vencer era o único foco de Davi. Ele não perdeu tempo pensando e se não der. Como Davi, nós precisamos colecionar vitórias. O que é isso? Lembrar das bênçãos e das vitórias que nós recebemos durante a nossa vida, durante a nossa caminhada. Se você está passando por algo hoje, lembre-se das vitórias que o Senhor já te deu. Lembre de onde o Senhor te tirou. Lembre de onde você estava alguns anos atrás e veja onde você está hoje. Lembre-se das suas vitórias. Este é um exercício que fortalece a nossa fé. Este é um exercício que nos dá ânimo para vencermos os gigantes. Você precisa parar de lembrar e simplesmente contar os seus problemas, contar as suas derrotas. Existem pessoas hoje que é praticamente impossível estar perto, porque a pessoa só sabe reclamar, a pessoa só sabe contar problema, dificuldade. Quando você estiver enfrentando uma situação de um gigante, de um momento difícil, lembre-se do Senhor. Lembre-se das bênçãos que você já recebeu. E mais ainda, que você receberá, porque a vitória já é certa em nome de Jesus. O seu coração dessa forma vai se encher de fé, vai se encher de coragem para enfrentar tudo isso
e vencer. Você se lembra de alguma vitória que Deus te deu? Você consegue se lembrar? Conte as bênçãos e tenha fé que, por mais que você esteja passando hoje um momento difícil, lembre-se das vitórias que Deus já te deu. Lembre-se das vitórias que o Senhor já colocou nas suas mãos. Assim você tem muito mais ânimo, força, coragem para continuar. Segundo ponto que nós podemos observar nessa história de Davi é: seja você mesmo. Os versos 38 ao 40 diz: Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo, e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa de pastor e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Então a gente vê aqui que Davi, não, eu não vou com nada disso, não serve para mim. Eu preciso ir como eu sou. Eu preciso ser eu mesmo. Então, além de nós lembrarmos das nossas vitórias, nós precisamos ser nós mesmos. Um grande perigo para nós é perder a nossa identidade, não ser verdadeiro. Copiar o que os outros fazem é um exemplo disso. Às vezes queremos mostrar algo que não somos e por isso caímos em grande perigo. Davi podia muito bem pegar aquela armadura, ela com certeza a melhor armadura, era a armadura do rei. Se encher com aquilo, mas não, ele preferiu ser ele mesmo, ele preferiu lutar como ele era. Davi foi chamado para tomar precauções antes do combate. Queriam que ele usasse uma armadura de guerra, mas ele nem sabia o que era aquilo, para o que aquilo servia. Ele até tentou usar, é verdade, mas ele viu que não daria, ele viu que não era para ele aquilo. Se ele tivesse um espelho ali, ele com certeza olharia, apesar de estar um pouco grande, com certeza ele, poxa, olha que legal, uma armadura de guerra. Mas aquilo não combinava com ele, não era o que Davi era. Talvez Davi fosse tentado a se ver como um guerreiro do exército real. Aquilo subia na cabeça dele. Contudo, ele sabia que ele não era isso. Pelo menos por enquanto ele não era. Um dia ele sim seria um guerreiro do exército, mas ainda não era a hora. Ele tinha consciência daquilo que ele era. Ele tinha consciência de quem ele era em Deus. Por isso Davi deixou toda aquela armadura para lá e ele foi revestido de confiança em Deus. O que importava para ele era a confiança que ele tinha em Deus. O rei, os soldados, o povo, os irmãos de Davi e até o gigante olhou para ele e falou: você é muito fraco. Porém, Deus e o próprio Davi olhavam para dentro de si mesmo e viam dentro um grande homem de fé, uma força enorme capaz sim de vencer os problemas. Ao enfrentar um gigante, meu irmão, não caia simplesmente na armadilha de vestir as armaduras que não são suas, apenas para parecer grande ou um pouco maior daquilo que você é. Seja você mesmo. Tenha identidade. Pequeno ou fraco, não importe, seja você mesmo, tenha identidade. O que vale é o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o que os outros pensam acerca de você, a respeito de você, e sim o que você sabe. E o que Deus te disse. Não importa como os outros te veem, e sim como Deus te vê. Jesus ele via em Davi, Deus ele via em Davi um grande homem de fé. Quando ele olha para você, o que ele vê? Seja você mesmo. Você tem se escondido atrás de coisas, atrás de armaduras? Cuidado, seja autêntico. Cuidado, seja autêntico. Você é sim capaz. Você pode sim. Seja você mesmo. Você é capaz disso.
Terceiro ponto que nós podemos aprender com essa história de Davi: como vencer, como ele venceu o gigante. Leia comigo os versos 46, 47 e o verso 50. Versículo 46, 47 e 50. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu, e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. Agora os 50. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi, ele aqui nos ensina a confiar somente em Deus. Terceiro ponto e último ponto dessa mensagem, então, é confiar somente em Deus. Davi, ele não confiou no grande exército que o rei Saul tinha. Ele não confiou em seus irmãos para que ajudassem ele. E ele não confiou nem em si mesmo, dizendo-se capaz. O tempo todo ele só declarou palavras de fé em Deus. Ele dizia assim: o Senhor te entregará nas minhas mãos. E não que por sua força venceria aquele gigante, não por ele mesmo. A sua confiança em Deus era tão grande que ele foi desarmado. Ele foi sem nada. Não havia espada na mão de Davi. Muitos de nós, muitos cristãos, pedem a Deus uma bênção e alcançam essa bênção, ou alcançam um pouco de prosperidade, alcançam aquilo que pedem, mas elas começam a ficar arrogantes, começam a se achar sábias demais. Isso é um engano. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Um gigante terrível que tem derrubado muitos servos de Deus é o orgulho. O orgulho tem subido a cabeça de muita gente. Foi por ser orgulhoso que Satanás caiu do céu. Ele queria ser maior ou igual a Deus. Orgulho. Para enfrentarmos os gigantes da vida, meu irmão, minha irmã, nós precisamos saber que não estamos sozinhos. O nosso Deus, ele é maior que tudo. Ele é maior que qualquer gigante que pode aparecer. Existe uma música do Thales que diz: se nós pensamos que o nosso problema é grande, é porque a gente se esquece da grandeza de Deus. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos próprios recursos ou em nossa capacidade, nós voltamos derrotados. Se lutarmos com esperança em Deus, sempre sairemos vencedores. Você tem confiado em Deus ou em sua capacidade? Melhor do que ser autoconfiante é ser confiante em Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu não sei o tamanho do gigante, mas você pode vencer. Confie somente em Deus. Seja você mesmo e lembre das vitórias que Deus já te deu. Os gigantes, eles se levantam diante de nós, mas eles caem perante a grandeza do Deus que eu e você servimos. Não se esqueça as bênçãos que recebeu de Deus. Não esqueça. Seja grato a Deus. Não te esqueças também das lutas que você já passou, que você já enfrentou, que você já venceu. Elas te preparam como uma escada de um pódio. Receber uma vitória de cada vez até você ser um grande vencedor. Você também precisa ser autêntico, ser você mesmo. Reconheça os seus limites, reconheça as suas dificuldades, reconheça as suas capacidades. Não copie os outros. Faça o que Deus colocar em seu coração, mesmo que ninguém entenda. E além disso, tome cuidado com o excesso de confiança. Tome cuidado com o erro de colocar sua esperança nos outros, para você não se decepcionar. Não dependa dos outros para ser feliz. Não caia na tentação de fazer o que as pessoas querem que você faça.
Sabe aquele ditado? Não seja um Maria vai com as outras. Cumpra somente a vontade de Deus. Para vencer um gigante, você precisa de 3 coisas. Se lembrar das vitórias já alcançadas, seja você mesmo diante de Deus e confie somente nele. Você está disposto a isso? Você está disposto a vencer um gigante? A vencer esse problema? Com Deus, você é sim capaz de vencê-lo. Amém? Deus te abençoe muito, meu irmão. Em nome de Jesus.